Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu vou falar nesse vídeo sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu vou conduzi-los tanto numa breve reconstrução histórica da origem desse movimento, aos seus principais ensinamentos que nós entendemos que são distantes da Escritura e também como que o cristianismo bíblico contrapõe esses principais equívocos. Nas minhas anotações aqui eu coloquei um dado que talvez as pessoas não saibam. Muitos acham que o movimento surgiu com Ellen White, mas na verdade ele nasceu nos Estados Unidos, numa época de um grande fervor milenarista, ou seja, com doutrinas a respeito do milênio, no século XIX, com um cara chamado William Miller, que é um fazendeiro batista que colocou-se a estudar a profecia de Daniel, do capítulo 8, e entendeu que Cristo voltaria entre 1843 e 1844. Reuniu uma série de pessoas em torno dessa crença, e quando isso não aconteceu, o grande desapontamento de 22 de outubro de 1844, o movimento se esfacelou. E uma dessas parcelas, então, é da Ellen White. A Ellen Gold White, ela afirmou ter visões diretas de Deus, dando a ela, então, a condição da profetisa do movimento. Ela, então, se colocava nessa condição. Ela acreditava que tinha a palavra de Deus dada a ela de maneira muito específica, e isso trouxe, então, um novo fervor para o movimento. Sob a sua liderança, em 1863, então, ela fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com essa ênfase na observância do sábado judaico. Nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente, e, claro, na expectativa da iminente volta de Cristo. Hoje a sede mundial deles é em Washington, lá nos Estados Unidos. A denominação cresceu muito, especialmente com publicações, hospitais, escolas que estão presentes no mundo inteiro. Agora, quais são os principais ensinos que são difíceis de sustentar de um ponto de vista bíblico? Em primeiro lugar, as falsas profecias. Não só a profecia do Miller, que foi assim completamente falsa, mas a Ellen White tentou assim reinterpretá-la com uma outra profecia também igualmente sem base bíblica, de que Cristo não teria voltado à Terra, mas ele teria voltado a um santuário celestial, e nós teríamos então num período de juízo investigativo. Impossível de ser sustentado biblicamente isso. A atribuição de autoridade a Ellen White, a sua profecia, como em quase pé de igualdade, ou pelo menos uma interpretação oficial das Escrituras, contrariando a suficiência das Escrituras. Além disso, a observância do próprio sábado. Eles ensinam que guardar o sábado é um selo, é ter o selo de Deus, e aqueles que guardam domingo têm a marca da besta, tornando então a salvação dependente de uma observância legalista da lei mosaica. Além disso, eles também defendem a mortalidade da alma. Eles entendem que haverá uma aniquilação da alma, não existindo nenhum tipo de castigo eterno. E eles também têm uma cristologia, uma visão a respeito de Cristo muito insuficiente, porque reduzem o sacrifício de Cristo a um papel de mediador sacerdotal na fase celestial. Eles não têm a compreensão de que a obra de Cristo Jesus na cruz foi completa, definitiva, e isso faz com que eles entrem num legalismo e numa doutrina da santidade que a gente chama de perfeccionismo, acreditando que o crente deve atingir perfeição moral nessa vida, antes da volta de Cristo, negando completamente a doutrina da santificação progressiva por meio da graça. Esses são alguns dos tópicos que distanciam consideravelmente a Igreja Adventista do cristianismo bíblico. Agora, o que a Bíblia verdadeiramente ensina a respeito disso? Nós já falamos sobre alguns desses pontos em outros estudos, mas é bom lembrar que, em primeiro lugar, a volta de Cristo vai ser visível e ela é imprevisível. Lá em Mateus 24:36, o próprio Cristo diz: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem o próprio Filho sabia. E em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7, diz: todo olho verá. Então, as profecias de retornos invisíveis de Cristo, elas são eminentemente falsas. Além disso, a obra de Cristo está completa. Jesus mesmo disse na cruz, em João 19:30, está consumado. E também em Hebreus, no capítulo 9, o autor da carta aos Hebreus, numa teologia da suficiência da obra de Cristo, vai dizer: uma vez por todas, se ofereceu a si mesmo, não precisando se oferecer mais, não estando em um santuário celestial, continuamente oferecendo sacrifício. Além disso, a justificação é pela fé, pela graça e não por cumprimento da lei. Veja, Gálatas, capítulo 2, versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus. Nós não temos nenhuma responsabilidade salvífica de guardar dias, a perfectividade moral
Inclusive, esse é um dos grandes pontos de divergência, o sábado como uma exigência da salvação. O apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 16, ele deixou isso muito claro, ele falou, olha, ninguém vos julgue por causa de festas, luas novas ou sábados. O cristão não poderia ser julgado por guardar ou não luas novas ou fases do solstício, a festas, participação nessas festas e principalmente guardar o sábado. Além disso, nós já dissemos, a alma é consciente após a morte, o Senhor Jesus falando com o prisioneiro da cruz que estava com ele, em Lucas capítulo 23, versículo 43, disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, não vai ser uma outra pessoa que estará lá, não vai ser sem consciência que você vai estar lá. E a gente sempre tem reforçado aqui, porque quase que um ponto comum nas seitas e nas heresias é a autoridade bíblica, é questionar a escritura como única regra de fé e salvação. A gente já sempre menciona aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura é inspirada e útil para o ensino. Não há outra inspiração. Esse é um grande critério para a gente entender de onde vem a autoridade, de onde vem a autoridade infalível dessa religião, dessa denominação, desse ensino, desse movimento. Isso nos ajuda a entender se nós estamos diante de um movimento ou de uma igreja fiel ao ensino das escrituras, à revelação de Deus, ou que se afastou do ensino bíblico.